No pensamento luterano, tá? Vou subir um pouco aqui, melhorar para os irmãos. No pensamento luterano, nunca as duas coisas, fé e obras, andaram juntas, soterologicamente. Com os católicos em mente, Melanchthon, que foi o grande teólogo ao lado de Martinho Lutero, eram homens que eles pensavam em teologia dia e noite, tá? Dia e noite, eles piravam teologia. Então Melanchthon, o escritor da Apologia, diz que a partícula somente ofende algumas pessoas. Se eles se desagradam dessa partícula excludente somente, deixe-os remover os outros termos também excludentes, como livremente, não de obras, é um dom. Qual que é a partícula que escandaliza? A fé somente. Essa palavra somente é um escândalo. É um escândalo. Você é justificado pela fé somente. É a fé pura, sem esforço. Não precisa se esforçar para crer. É a fé das crianças. A fé das crianças que tem certeza que o pai não está mentindo quando diz que vai trazer a bala. Tanto é que a criança, quando você chega em casa, a criança pede: cadê minha bala? E você diz que esqueceu e no outro dia ela: cadê minha bala? É a fé das crianças. Eu creio em Deus Pai e ponto. Não tem como voltar atrás disso aqui. É a fé somente. Eu creio que o Cordeiro de Deus já está sacrificado desde a fundação do mundo, meu irmão. Está escrito. Não tem como mudar isso aqui. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvem a voz do outro por causa de nem seguem, porque não lhe reconhecem a voz. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, porque o Pai me deu esse mandamento e o Pai é maior do que eu. Ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Pronto. Acho que ninguém é ninguém, nem eu mesmo posso sair escapulindo por aí. Tem que ter fé para isso. E fé somente, a fé das crianças. A fé que a criança tem nos seus pais. Eu creio, porque minha mãe falou. Quantas vezes eu desvirei o chinelo porque minha mãe falou? Ela falou: se não desvirar o chinelo, a mãe morre. Então eu ia lá e desvirava o chinelo. Minha mãe falou. Eu, com 16 anos de idade, minha mãe me acordava dizendo: Rogério, levanta, você está atrasado. Já é quase 7 horas. Todo dia eu acordava. E não era 7 horas, era 6. Ela me levantava mais cedo para não me atrasar. Todo dia ela mentia para mim, eu acreditava nela. Então é a fé de uma criança, a criança que acredita no seu pai e na sua mãe. Você crê em Deus, não pode desconfiar de Deus. Deus resolveu o seu problema de salvação, tá? Pela fé somente. E se você recuar? O justo viverá da fé. E se você recuar? Aí Deus fala: minha alma não terá prazer nele. Não significa que você perdeu a salvação, tá? Só que Deus ficou desagradado com você. Que é para crer. É para crer. E pronto, crê e ensina. Crê e enfrenta o mundo. Porque por causa disso aqui, Paulo perdeu a amizade de todo mundo. As pessoas não gostavam de ouvir Paulo, porque Paulo falava isso mesmo. A carta aos Romanos todinha fala sobre isso aí. Chegou um ponto que o apóstolo Paulo, ele foi acusado pelos irmãos. Foi acusado, capítulo 6. Ele fala: tudo bem, agora eu vou ter que falar para vocês que dá para viver de qualquer maneira, já que você crê. Não é isso. Mas quem está morto para o pecado está justificado do pecado. Pronto. Aí Paulo reforça a mesma doutrina. Ele acreditava na salvação sem mais nada, só por Cristo. Aí essa partícula fé somente ofende naquele tempo e ofende o pessoal de hoje, tá bem? Em seu comentário na carta aos Gálatas, deixa eu aumentar aqui. Eu estou lendo esse artigo aqui que eu falei para vocês, tá? Em seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, Lutero diz que somos justificados não pela fé proporcionada pelo amor, mas pela fé unicamente e somente, meu irmão. É fé sem nada, é fé pura. Não é fé que é provocada pelo amor, não é fé mais amor, é fé somente. Amor é uma coisa, fé é outra. Tá? Então uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é a fé que Deus dá para você. Então a fé somente, não acrescenta mais nada.
Segundo ele, a fé não justifica porque produz o fruto do amor a Cristo, mas porque ela recebe o fruto do amor de Cristo. Ponto. Então não é ela que provoca o amor provoca ela. Embora Lutero tenha sido o primeiro a enfatizar a fé somente, esta ênfase não é exclusiva da teologia luterana. Stanford Reid diz que Calvino não hesitou em dar grande ênfase na doutrina da justificação pela fé somente. Reid concluiu: portanto, se a justificação pela fé somente é uma doutrina especificamente luterana, devemos colocar Calvino no círculo luterano antes que no reformado. Calvino não ignora a dificuldade de defender a expressão pela fé somente, mas reconhece a força dos ataques de Roma. Contudo, Calvino, embora reconheça que a expressão pela fé somente não é encontrada no texto bíblico e cônscio ainda dos ataques da Igreja de Roma a essa expressão, dá pleno suporte a essa doutrina nascida dos círculos luteranos. É o primeiro dos nossos irmãos a arriscar a própria cabeça para poder ensinar isso daí. Você é salvo pela fé somente. O grande Lutero ensinou, o Calvino não contestou, muito pelo contrário, endossou, e você não precisa encontrar na Bíblia a palavra fé somente, porque o termo é implícito, irmãos, está lá, tá? Está lá. A mulher chega para Jesus, aí qual é a frase final de Jesus? Filha, vai para a tua casa, a tua fé, pediu mais nada, a tua fé te salvou. E muitas vezes o Senhor Jesus falou: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A fé somente, fez mais nada, não fez voto, não obedeceu os mandamentos, fez nada, só creu. Fé somente. Isso aqui é uma doutrina que eu considero perigosa para se ela tiver uma compreensão errada, tá? Uma compreensão que eu falei para os irmãos aqui, que é a compreensão do libertino, né? Libertino é aquela pessoa que usa o bem para fazer o mal. Isso aí é o libertino. Ele usa a liberdade que tem para prejudicar o mundo. Bom, sobre o aspecto forense da justificação, eu vou terminar esse tópico aqui, aí os irmãos já vão estar comentando. Forense, aí tem que tomar cuidado com essa palavra forense, né? Tá tudo aí, né? Tá tudo aqui, tá? Forense eu vou tomar cuidado que é outro terreno. Vamos lá. O aspecto forense da justificação, forense é de fórum, tá? Fórum. Então, no fórum é onde é resolvido as pendengas, né? As arengas. O aspecto forense da justificação é distintivo de todos os reformadores. Eles lutaram contra o conceito da justificação dominante na Igreja de Roma, que se definia mais claramente no Concílio de Trento, que eu já expliquei para vocês o que é o Concílio de Trento, tá bem? Onde aconteceu a Contra-Reforma. Trento afirmava a justiça infusa e rejeitava o conceito forense da justificação e amaldiçoava todos os protestantes do lado oposto. Trento insistia na justiça infusa. Essa disposição ou preparação é seguida pela justificação propriamente, que não é somente uma remissão dos pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior através da recepção voluntária da graça e os dons por meio de quem o injusto torna-se justo. Portanto, na visão de Trento, a justificação é um processo no qual o pecador é tornado justo, misturando a justificação com a santificação. Esses dois termos são virtualmente sinônimos em Trento. Enquanto para os protestantes, a justificação é um ato da declaração de Deus. Deus declara o homem justo. Vamos ler aí, agora que o professor de teologia tomou vergonha e foi buscar a Bíblia, né? Deixa a Bíblia no porta-mala, não traz para a aula. Aí, quando o aluno pergunta, passa vergonha, né? Não está com a Bíblia na mão. Salmo. Salmo 32, meus irmãos. Salmo 32, essa aqui é a compreensão.
Achou Salmo 32. Depois nós vamos para Romanos, capítulo 4. Bem? Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Veja só que esse texto aí ele parece facinho, mas o apóstolo Paulo complica a nossa vida. Vamos lá para Romanos capítulo 4, versículo 7. Vamos pegar do versículo 1 para a gente ter uma leitura completa, tá? Do que o apóstolo Paulo faz. Porque no Romanos capítulo 4 é uma explanação de Salmo 32. Tá bom? Uma explanação. Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão, você quer contar vantagem? Conta para qualquer um, menos para mim. É o que Deus está falando para Abraão. Pode contar vantagem aí para Ló, entendeu? Para quem você quiser, mas para Deus não, porque ele foi justificado, mas ele foi justificado pela fé. Porque diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão fez? Só isso, mais nada. Nem deu para ele contar as estrelas do céu. Não deu tempo, não dava tempo, né? Até aí ia estar contando até hoje. Então, ele creu. Ele creu. Sabe o que é você olhar? Você crê. Aí isso foi imputado como justiça para ele. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu venho aqui, levanto uma parede, você me paga R$500, não por causa que a minha parede está bonita. Você me paga R$500 porque foi feita uma obra, que foi contratado um serviço, você tem que me pagar a diária e o serviço que eu fiz. Pronto. Eu não levantei a parede de graça para você, eu levantei por um contrato. Então eu não posso me gloriar depois e dizer o seguinte: olha que parede bonita que eu fiz. Lógico, eu te paguei para isso, você quer o quê? Que eu te pago 500 conto para fazer um lixo? Então não tem no que contar vantagem, porque é olho por olho, dente por dente. Se você não crê na doutrina da justificação pela fé, você precisa fazer uma obra tão bonita quanto a de Jesus. É esse que é o nosso drama, meus irmãos. Você precisaria nascer da Virgem Maria, entendeu? Uma manjedoura, teria que fugir de Herodes, mais ou menos isso. Teria que descer ao Rio Jordão, receber o batismo de João sem ter pecado, teria que ir para o deserto, passar 40 dias e 40 noites com fome e colocar o diabo para correr na terceira tentação. Você teria que fazer algumas obras aí, sabe, mais ou menos do tipo de Jesus, um pouquinho melhor. Porque você não crê na obra dele a seu favor. Você não crê. Você teria que ficar pendurado da cruz ali mais ou menos das 9 até as 3 da tarde, como cordeiro mudo, sem abrir a sua boca, com todo mundo falando mal de você, sabe? Com os touros de basante rodeando. Você teria que fazer mais ou menos isso. Você teria que ser um outro Cristo. Aí você sendo um outro Cristo, você salvaria a si mesmo. Já não salvaria os outros, mas pelo menos salvaria a si mesmo. Porque você não crê. Você vê o perigo que a gente corre quando a gente está ensinando no Evangelho e ensinando no púlpito. Ensinando as pessoas a não crerem na eficácia da obra de Cristo. Estamos dizendo, tira o Cristo e coloca você no lugar dele. Mas você, como pregador consciente, você não é louco, né? Você pega e aumenta Jesus e diminui João Batista. Né? É só isso. Né? Aumenta Jesus. Convém que ele cresça e João Batista perca a cabeça. Então, Romanos capítulo 4. Então, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Galardão é recompensa. Mas aquele que não pratica, ó você aqui, esse aqui é para você esse versículo, põe lá na cabeceira da sua cama. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica olha a palavra pesada que o apóstolo Paulo usa. Deus justifica o ímpio, meu irmão. O ímpio, na minha opinião, é pior que o pecador. O apóstolo Pedro fala, onde aparecerá o ímpio e o pecador? São duas coisas. Mas Deus pega o ímpio,
Salmo 32 e justifica ele. Aí os católicos vão dizer, justifica como? Justifica por causa que ele caiu em si, igual o filho pródigo, caiu em ato de contrição e começou a buscar a salvação e foi se arrependendo aos poucos e foi se convertendo aos poucos e aí foi sendo infusa uma salvação nele, ó, infusão. O que é infusão? Você pega um saquinho de chá, coloca na água, tá bem? Água fervendo, aí o chá está na água e a água está no chá. Isso é infusão. Entenderam, né? O chá está na água, a água está no chá. Você tira o saquinho, fica o chá lá. Não tem mais como tirar. É isso que o católico fala, que você vai provocando a infusão da sua salvação. Você morto nas suas ofensas e pecados, você que só desejava o contrário, você está querendo nascer de novo. Aí vem a palavra de Deus e diz assim, aí já não é Lutero ou Calvino ou o professor de teologia que esqueceu a Bíblia no carro. Aquele que esqueceu, aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ó, que coisa! Você crê que Deus justifica o ímpio. Sabe o que é justificar? Aqui é declarar inocente. Você passou pelo tribunal, todas as provas contundentes contra você, aí o juiz pega e bate o martelo para contrariar todo o trio, todo o júri e diz, inocente, sai pela porta da frente. Justificou. Uma declaração, ó, tá? É uma declaração. Essa declaração, a teologia diz o seguinte, é uma declaração concreta, tá, irmãos? Não tem volta. Deus não pode declarar você inocente e falou, me arrependi, volta aqui e paga o que você está pagando, está devendo. Não pode, que aí Deus vai ser injusto. Não pode. Se ele te declarou inocente, você é inocente. Quem é inocente? O ímpio, meu irmão. Aí diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa o erro. Aí você tem parafuso, mas por que não imputa o erro? Não imputa o erro porque você está sendo julgado pelos seus crimes, só que teve alguém que foi julgado no seu lugar. E esse que foi julgado no seu lugar, ele captou a sua condenação, ficou no seu lugar. O advogado vai para a cadeia e o réu pela porta da frente. É louco isso, não é louco? É louco, tá? Você pode falar do púlpito, isso é louco. Isso não é uma coisa assim. Não, irmão, pode falar que é loucura. Pode sim, abre a Bíblia lá, 1 Coríntios, e fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, tá bem? E que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, tá? Pode, é louco esse negócio. O advogado fica no lugar do réu, e o réu não é que ele é suspeito, ele é réu, ele matou, roubou, estuprou, fez tudo de errado, quebrou todos os mandamentos, matou o Filho de Deus, mas aí o advogado fica e paga a pena completa. O salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte. Ele morreu a sua morte, morreu a minha morte. Ele já morreu, mano, não tem mais como voltar atrás. Cordeiro de Deus morto desde a fundação. Ele já morreu pelos seus pecados. Já morreu. Não é que vai morrer ainda. Já morreu pelos seus pecados, é pelos seus. Doutrina da salvação. Então eu gosto desse texto aqui. Aí ele cita o Salmo, tá bem, ó? Assim também Davi declara, bem-aventurado, citando aqui o Salmo, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras. Ó, justiça sem as obras, que é a pergunta que a irmã fez aquela obra. Dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu tampouco te condeno. Vai. Pode ir embora. Vai. Tá aqui, evangelho lindo. Fala se não é, irmão da hora. Se não é da hora, irmão da hora. Né? Você faria isso? Liberaria para ir embora? Ou falaria para ir para casa? Né? O que o senhor falaria? Só que a lei era morrer, né? Então. Aí o dono do mundo falou, não. Você está bem-aventurado. Eu não... É mais ou menos o seguinte, eu não imputo a você o seu adultério. Professor, e quando ele fala assim, ó,
Mas vai embora, mas não peques mais. Mas a ênfase é: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Tá? A ênfase do texto é essa. Nem eu tampouco te condeno, vai. Porque eu já vi vários pregadores colocar ênfase no não peques mais. Porque se você pecar, já era. Não é já era, irmão. E ele não tinha morrido ainda, né? Jesus, no caso, tava... Isso, nem tinha morrido ainda e já estava perdoando os pecados. Você viu o que é o dono do mundo? Ele antecipa a nossa salvação. Graças a Deus, irmão. Aleluia.